Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Mais um vídeo motivacional para terem ideias para potencializar a vossa beleza. Temos um companheiro que está aqui a chegar. Portanto, este vai ser o vídeo no seguimento do primeiro motivacional, ok? Em que eu utilizei um conjunto de produtos que vou utilizar hoje, fazendo aqui alteração do blush. Uma menina mandou-me uma mensagem para o Facebook a dizer que o blush que eu utilizei já não existia, mas eu dei outras sugestões no vídeo. Contudo, vamos então alterar o blush. Vou usar exatamente, tenho aqui tudo, ontem fui comprar esta cestinha, tenho aqui tudo e eu vou usar exatamente os mesmos produtos. Produtos novos que vão ser incorporados. 4 produtos, ou seja, no total ficam com 10. Vou utilizar corretor, vou utilizar a base e corretor. Vou colocar um lápis de olhos, um lápis de lábios e uma sombra iluminadora ou um iluminador, ok? Portanto, vamos fazer isso. O que é que eu vou aqui também dizer-vos antes de iniciar a maquilhagem? Independentemente da maquilhagem que vocês coloquem no rosto, eu sei que digo sempre isso, os cuidados são necessários, ok? Os cuidados de rosto antes de colocação da maquilhagem, ou seja, a lavagem, que se tiverem, neste caso eu fiz a minha rotina há 15 minutos, mais ou menos 20, a limpeza com a lavagem, tonificação, hidratação e proteção. Portanto, isso é essencial, ok? Isso é o básico antes da maquilhagem. E depois sim, é que vamos para a maquilhagem. Portanto, eu vou utilizar exatamente a base que utilizei naquele dia. Hoje vamos então introduzir novos produtos. Porquê? Porque o corretor é importante para quem tiver uma olheira bastante acentuada. Portanto, o primeiro vídeo foi ao fim e ao cabo um vídeo de os passos essenciais, ao fim e ao cabo, para se ter, maximizar ao fim e ao cabo a nossa beleza, potencializar a nossa beleza. Mas eu adoro esta base. Mas na realidade, por vezes, só a base não é. O Healthy Mix da Bourjois também, mas aconselho-vos o da Essence Skin Love Sensitive. Portanto, é um corretor de cobertura média, leve a média, mas que não é mate, ok? Mas como eu tenho este, é de tubinho, eu coloco um pouquinho no dorso da minha mão, pouquito, muito pouco. Posso utilizar a esponja, que é o que eu vou fazer só para vocês verem como é que eu faço, e aplico. Estão a ver? Neutraliza logo mais face à base. E com o pincel a mesma coisa. Eu nunca chego, com o pincel acabo de ter um pouco mais de precisão, porque eu vou aqui ao canto interno, vão ver, e não chego às linhas junto às pestanas inferiores. Portanto, acabo de ficar aqui neste ângulo. Estão a ver? Aqui assim. Que é onde eu preciso realmente de um pouquinho mais.
tiverem outras imperfeições, é nesta altura que eu gosto de colocar aqui assim em volta do nariz. É nesta altura que vocês fazem a correção. Vamos usar exatamente o mesmo. Eu podia vos ir buscar outros, mas como no outro vídeo foi isto que utilizámos, é isto que vamos fazer. Vou buscar um pincel, tiro daqui da esponjinha. Portanto, vou fixar. Depois, mais daqui a pouco, vamos ver se nas linhas tem alguma acumulação. Ok? E com um pincelzinho mais fofinho, dei aqui para a mão. Este pó é um pó muito fininho, o da Andrea Profissional. É de coco, para quem não gosta. Não tem um cheiro muito intenso, gente. Isto faz, ou seja, faz com que os produtos, ao fim e ao cabo, se mantenham mais tempo no lugar. Mas que existe à venda. Andrea Profissional, existe à venda na Pluricosmética. Esta cor assim, esta é a 01 Glow, portanto eles têm os blushes divididos entre matte e glow, e este é assim. Ok? Esta cor é lindíssima. E depois tenho da Inglot, ok? Tenho vários, existe da L'Oreal, existe da quem disse Berenice, Boticário, portanto vocês têm variados. E este é os Freedom System da Inglot, que vocês podem juntar os dois. Portanto, eu vou utilizar então hoje o da Andrea. Vou colocar um pouco mais para cima, em direção às têmporas. Ele é muito bonito e, como vos disse, tem algumas partículas, portanto, vou introduzir um produto que eu por acaso não tinha falado, mas é um primer de sombras, sendo que quem tem pálpebra oleosa, como é o meu caso, eu necessito, pronto, seja uma sombra em creme, seja mesmo um primer de sombras. O que eu estou a usar no momento é este da MAC, mas eu já usei outros, vocês podem ver os produtos terminados de maquilhagem. Tenho o da Andrea Profissional, o da... acho que foi aqueles que eu usei no último ano. Tenho outros, mas ainda não os testei. Tenho o da NARS, mas não vou dar como indicação da NARS por ser de gama alta, é mais caro do que o da MAC. Para pálpebra oleosa não aconselho, ok? Eu tenho e cheguei à conclusão que o da MAC é melhor. Portanto, muito pouco vocês conseguem isto. Começar com pó, com o mesmo pó da Andrea, ok? Só para garantir que fica tudo, ok? Pronto. Basta tirar do coisinho porque ele é muito prático nesse aspecto. E vamos fazer o quê? Eu vou utilizar exatamente a mesma sombra que usei nesse vídeo, só que em vez de fazermos um eyeliner, vamos fazer um esfumado. As minhas sombras, a sombra favorita da MAC é esta, como veem tem um grande desnivelzinho. E é a
o de Winked. Vou colocar assim para vocês verem. Ok? Lux é das sombras mais bonitas que, a meu ver, porque ela é castanha, mas é um castanho com reflexos. Então eu gosto muito, muito, muito. Mas como usarmos esta, é esta que eu vou fazer. Portanto, eu vou utilizar um pincel de esfumar, que é da Douglas, do último vídeo. Vou tentar deixar ficar a informação na caixinha aqui. Portanto, no meu côncavo, com o olho fechado, estou com um pincel de esfumar e não comecei aqui, comecei aqui. Portanto, comecei mais para dentro da pálpebra porque eu não quero que fique descaído. Portanto, e é muito simples, gente. Às vezes nós complicamos o que é simples. Vocês com isto estão a ver? E agora com um pincel mesmo de sombra, portanto, um pincelzinho mais de sombra, venho à sombra, tiro o excesso e faço por toda a pálpebra. Portanto, existem muitas formas de vocês usarem uma só sombra. É isso. Depois, para aqui, se não quiserem estes rebordos tão intensos, vêm com um pincel limpinho e esfumam até se quiserem com o pó da Andrea. Dão-lhe um acabamento se não tiverem mais sombras. Se tiverem uma sombra clarinha, com essa sombra clarinha fazem o acabamento. Vão perceber? Portanto, o olho acaba por ficar diferente. Vamos colocar sombra na parte de baixo. Não vamos colocar já porque eu quero dar o acabamento ao outro olho. Portanto, existem muitas sombras com este tipo de acabamento. Eu falei delas no último vídeo. Portanto, no primeiro vídeo do canal, o primeiro vídeo motivacional, em que existem muitas sombras para fazer isto, e vocês podem fazer isto com qualquer sombra, inclusive com bronzer, mas estamos aqui a dar a hipótese de comprar uma sombra mate de variedíssimas marcas. A Sephora também tem, a It Style tem, a Catrice tem, a Douglas tem, a Essence tem, a Kiko tem, portanto, todas têm. A MAC tem, mas mais caras, mas quanto a mim é uma sombra para fazer estes géneros esfumados maravilhosa, ok? Portanto, esta é uma sombra castanha que fazer algo diferente, ou seja, vamos introduzir o lápis, que é um dos produtos que eu disse que seria bom vocês introduzirem um lápis castanho, um lápis preto, um lápis bordeaux, a cor que vocês gostarem, sendo que aqueles que acabamos por utilizar mais são sempre os neutros. Eu vou utilizar castanho, já que estamos numa onda de iniciar. O preto pode ser um bocado carregado e difícil de trabalhar. Dou-vos a hipótese de sombras em creme, ou seja, estas sombras jumbo, ok? Sombras jumbo temos de variedíssimas marcas. Uma delas já está no chão, mas elas existem em muitas marcas. Temos H&M, Sephora, Quem Disse Berenice, Kiko e Lancôme. Podem utilizá-la até como sombra, portanto, porque é uma sombra em creme. Se vocês quiserem comprar dessa forma, podem utilizá-la como base de sombras,
ou seja, colocar por baixo da sombra que vocês vão colocar e vão potencializar a duração, assim como a cor. E podem utilizá-la como eyeliner esfumado por baixo, o que vocês quiserem. Portanto, sendo que terem este biquinho acaba por ser preciso cá em cima, enquanto que, por exemplo, as da Kiko são... Ai, esta até saiu. As da Kiko são assim, acabam por ser um pouco mais difíceis de trabalhar. Porquê? Porque já não têm aquele biquinho. Mas, por exemplo, esta que é da H&M tem o bico preciso. A da Sephora igualmente, portanto é de afiar, vocês se quiserem afiam ao nível que queiram e conseguem também colocar na linha d'água. Quem disse Berenice também é de afiar, também é a mesma situação, vocês conseguem facilmente distribuir. E a da Lancôme é como a da Kiko, portanto é mais difícil de afiar, mas é mais fácil de espalhar. Portanto, vocês podem optar por uma destas, como vos disse, existem várias marcas no mercado, umas com um pigmento melhor, outras com menos, portanto estas são as sugestões. E depois temos os lápis fininhos, ao fim e ao cabo. Dou-vos como sugestão Kiko, vou tirar aqui as de gama alta, Kiko Essence, temos também Mercadona, Maybelline, os da Maybelline, os Tattoo Liner são maravilhosos, portanto estes assim. E de gama alta tenho Lancôme, que tenho daquele lado, não tirei, Lancôme, Urban Decay e o Double Wear, que é Stella Lauder. Portanto, temos estes, ok? O que é que vamos fazer? Vou utilizar o da Maybelline, que é o mais... e vou rente às pestanas superiores. Ele é muito macio, mas vocês, se querem o trabalhar, têm que o trabalhar com rapidez, ok? Puxo um pouquinho para fora, venho com um pincel de esfumar ou um cotonete e esfumo. Se querem mesmo fazer de eyeliner, também podem fazer. Estão a ver? É só para dar ali, rente às pestanas, aquele toque, mas que dá diferença. Estão a ver, de um olho para o outro, dá diferença. E agora, rente às pestanas inferiores, eu vou fazer o mesmo rentinho, mas não vou até o canto. Este é um eyeliner que dura bastante tempo. Por isso é que eu fui buscá-lo, porque é um eyeliner de supermercado que é muito bom. E faço o mesmo. Tentar esfumar. E agora vou buscar a sombra que utilizei na pálpebra e vou fazer o mesmo com o eyeliner. Vou esfumá-lo. Assim. Sem nunca chegar muito o escuro até aqui ao canto. Veem como dá a diferença de um olho para o outro. Eu vou-vos chegar a câmara. Estão a ver a diferença de um olho para o outro? Este olho parece que está mais descaído e este não, ok? Se quiserem ainda podem puxar aqui um bocadinho mais o rabinho, mas eu acho que
Este é a forma mais correta de vocês manterem um olho mais esfumado. O que é que eu vou fazer? Linha d'água inferior, mas só aqui no canto interno. Linha d'água superior para quando colocar a máscara não. Um outro produto que é então a sombra, que neste caso vai ser uma sombra iluminadora, ok? Que vai dar tanto para iluminarem o rosto como para colocarem no olho. E eu vou-vos dar várias sugestões, que são aquelas que eu tenho muitas, porque eu gosto de sombras iluminadoras. Tenho da It Style, a cor número 1 deles. Vou colocar aqui. Estão a ver? É uma sombrinha iluminadora. Depois temos a Sephora, que é fácil de vocês conseguirem adquirir. A Sephora, a cor é a 63, mais intensa a seguir. Estou a tirar de uma para a outra, mas estou a limpar o dedo. Da Winnie, eu encontrei esta da Winnie, que é a 4. Esta é um rosa, mas um rosa... Estão a ver? É esta aqui a terceira. Muito bonita. Kiko, a número 50, que é esta da Kiko, assim. Muito macia também, mas não tão refletida, ou seja, estas são mais metalizadas e estas são mais refletoras, estão a ver? Que eu até espalhei para aqui. Depois têm Essence, a número 19, também muito bonita. Rosado a fugir para... Estão a ver? E por fim, que existem duas da Catrice, das Highlight. Eu tenho a 20 e acho que existe a 10. Que é uma sombra que eu vou pôr aqui. Adoro particularmente. Portanto, vocês veem que este género de sombras são muito fáceis de trabalhar, tanto como iluminador como sombra propriamente, porque elas são sombras. E eu recomendo para conseguirem encontrar fisicamente, portanto, estas três assim. Ok? E eu vou usar a da Catrice. Vou usar com o dedo na pálpebra móvel, ok? A meio. Estão a ver a diferença logo. Depois, se precisarmos de retocar, retocamos. Vamos com o pincel desfumar e esfumamos um pouquinho. Aqui para integrar as coisas um pouco melhor. E se quisermos usar um pincel mais preciso, para não colocar o dedo, também podemos fazer. Portanto, estão a ver? Olha. Se quiserem colocar só no canto interno, colocam. Eu vou colocar aqui, não propriamente no canto interno. Porquê? Porque eu começo a lacrimejar. Portanto, eu dou um toque aqui no canto interno com a sombra, mas sem colocar nem para cima nem para baixo. Portanto, venho com o pincel do castanho e intensifico aqui o lápis castanho. Ok? Portanto, dá logo ali um efeito muito bonito. Vocês depois com o pincel de esfumar
esfuma, ok? E fica super diferente, olha, de um olho para o outro, conseguem ter essa percepção. Vou colocar um pouco de iluminador, ou seja, vou utilizar como iluminador aqui. Portanto, a sombra vai dar esta diferença, sendo que não queremos exagerar, vamos com o pincel do blush, já que não há meninas que não gostam tanto desse metalizado. Okay? Vou-vos aproximar a câmera para terem uma ideia do modo como o olho acaba por ficar. Portanto, o olho acaba por ficar desta forma. Ok? Aqui coloquei um pouco no canto interno, mas quem não tiver as alergias como eu tenho, que fico logo a lacrimejar, pode até colocar aqui por baixo. Eu, se colocar, vou ficar já com os olhos a choramingar. Portanto, coloquei ali, coloquei no centro, ok? O batom. Aqui, vocês fazem como entenderem. Se já usam e acham que o olho ficou muito carregado, optem por um nude. Se gostam de ver um vermelho, por exemplo, eu gosto porque acho que o olho ficou muito neutro, gosto do vermelho, mas isso tem do gosto de cada um. Mas eu tenho aqui uma combinação, que é um batom metalizado da Sephora, que é o 109 Pink Lollipop, e um lip liner da Catrice, dos Lip Foundation, na cor 30. Eu vou linear o lábio, pele madura que utilize um batom que não seja fixo, vai acabar por gostar de delinear os lábios, porque senão vai sair pelas rítulas. E os batons, os lápis de lábios da Catrice, NYX, Essence, Wet n Wild, Sephora, eu adoro os da Sephora também. Coloquei pelo lábio todo e vou usar este metalizado. Se acham que está muito apagado, podem colocar uma cor mais escura no rebordo do lábio e depois tentar equilibrar, ok? Ou então colocar o vermelho e depois no centro colocar este metalizado. Também deve ficar muito bonito. E o look ficou assim, gente. Vou-vos aproximar a câmera. O olho acaba por ficar muito simples, com a sombra iluminadora e com a sombra para fazer um esfumado. Eu hei de utilizar exatamente todos os mesmos produtos, só que vamos utilizar uma sombra em creme como base de sombra, para ver como é que fica no mesmo este look. Eu acho que ficou um look muito bonito. São looks que depois, ao longo do tempo, vocês vão aprendendo a construir. Vou-vos mostrar qual foi a combinação que eu fiz. Eu usei os Lip Stain metalizado da Sephora. Ok? E fica este look. Eu vou tirar este batom e vamos ver como é que fica com o vermelho. E depois no centro um bocadinho do metalizado.
Vocês não precisam de comprar estas coisas, gente. Só para quem estiver a iniciar, eu deixo isso sempre na caixinha de informações. Para quem estiver a iniciar, é que pode sentir necessidade de comprar o que está aqui. Não é? Aquela... Sendo que eu tive para comprar uma sombra da Sephora, castanha, só para vos mostrar, porque achei o castanho muito giro. Para vos mostrar como é que vou utilizar o vermelho da Sephora, os crayons deles, que esta é cor... Flash, na cor 70. É assim. E é mate. Mas não é fixo. Não é como os Lip Stain. Estão a ver? Não tenho, como o batom tem este biquinho, e agora, se quiserem então colocar um bocadinho do metalizado no centro, vão ver, fica ali o lábio diferente. Tirar aqui para não sujar, limpar o aplicador, que é para não ficar. E já está. O look. Eu quero fazer, como disse, exatamente o mesmo look, utilizando uma sombra em creme, e vou-vos apresentar aqui depois várias paletas, e vou, em vez de comprarem as coisas individualmente, paletas que possam comprar para obter exatamente o mesmo género de look. Em vez de estar a comprar uma sombra individual, em vez de estar e assim têm mais opções e escolhem. Portanto, têm aqui um look que eu achei que ficou muito bom. O primer de olhos, o lápis da Maybelline e a sombra que eu utilizei por opção, não é? Foi a da Catrice. Portanto, estes foram os novos produtos que eu introduzi aqui na rotina, que já tínhamos 6, e introduzi mais estes 4. A partir daqui podem fazer variadíssimos looks. Como eu disse, eu vou fazer depois um outro em que vou exatamente utilizar os mesmos produtos que usei aqui, fazendo apenas a exclusão, não é? Desta forma de fazer, ou seja, eu posso até esfumar, mas utilizar só a sombra de base. Ou seja, esta sombra metalizada não necessita ter nada por baixo, a não ser o primer, e depois esfumá-la no côncavo todo. Ok? Espero que tenham gostado. Encontramos-nos no próximo vídeo. Um beijo no vosso coração.